Há algum tempo atrás, a maioria dos astrônomos achavam que não tinha nada além da nossa galáxia, e o universo tinha apenas alguns milhares de anos-luz de diâmetro. Uma das descobertas mais importantes do século XX foi que essa ideia estava totalmente errada. E hoje sabemos que a Via Láctea é apenas uma entre bilhões de galáxias espalhadas por bilhões de anos-luz. Oi, gente! Meu nome é Bárbara, eu sou estudante de Física na UEL, e nesse vídeo eu vou falar sobre galáxias. Mais ou menos no século XVIII, astrônomos notaram que entre as estrelas havia corpos extensos e difusos. Esses corpos foram chamados de nebulosas. E também foi observado que algumas dessas nebulosas tinham uma estrutura espiral. Em 1755, o filósofo alemão Immanuel Kant propôs que essas nebulosas poderiam ser sistemas estelares totalmente comparáveis à nossa galáxia. Essa ideia ficou conhecida como hipótese dos universos ilhas. Porém, não foi muito bem aceita na época, porque parecia aceitável que essas nebulosas espirais fossem componentes da nossa galáxia, mesmo tendo formas muito diferentes de outros tipos de nebulosas. O maior problema é que não se sabia a distância que essas nebulosas estavam da gente, então não dava para saber se elas faziam parte da Via Láctea ou não. A comunidade astronômica estava cada vez mais dividida sobre a natureza das nebulosas espirais. Duas ideias opostas foram apresentadas na Academia Nacional de Ciência em Washington. De um lado estava Harlow Shapley do Monte Wilson Observatory. Para ele, as nebulosas espirais eram objetos próximos e relativamente pequenos, espalhados por toda a galáxia, assim como os aglomerados globulares que ele havia estudado. Em oposição a Shapley estava Heber Kurtz, do Lick Observatory, da Universidade da Califórnia. Ele defendia que essas nebulosas eram corpos extragalácticos, argumentando que cada uma dessas nebulosas espirais era um sistema giratório de estrelas muito parecido com nossa própria galáxia. Esse debate gerou muito o que falar, mas não deu em nada. Isso porque não tinha como provar a distância que essas nebulosas se encontravam. A astronomia precisava muito rápido de uma determinação definitiva da distância até uma nebulosa espiral. Essa medida tornou-se a primeira conquista de um jovem que estudou astronomia no Observatório Yerkes. Esse jovem era Edwin Hubble. Edwin Hubble apresentou as evidências definitivas para considerar essas nebulosas espirais como sistemas independentes apenas em 1923, ao identificar uma variável Cefeida na nebulosa de Andrômeda. A partir da relação período-luminosidade, Hubble conseguiu calcular a distância entre Andrômeda e a Via Láctea, obtendo um valor de 2,2 milhões de anos-luz. Isso mostrava que Andrômeda estava bem além dos limites da nossa galáxia, que tem 100 mil anos-luz de diâmetro. E assim ficou provado que Andrômeda era um sistema estelar independente. Então, essas nebulosas passaram a ser chamadas de galáxias. Então, como a gente pode definir uma galáxia? Uma galáxia é um sistema gravitacionalmente ligado, composto por estrelas, um meio interestelar de gás e poeira e um componente pouco conhecido que chamamos de matéria escura. O termo galáxia deriva do grego leitoso, em referência à Via Láctea. Elas variam desde as anãs, com 10 milhões de estrelas, até as supergigantes, com 100 trilhões de estrelas. E todas essas estrelas orbitam o centro de massa da galáxia. As galáxias são bastante diferentes uma das outras, mas a maioria tem formas mais ou menos regulares e se enquadram em duas classes gerais: espirais e elípticas. Algumas galáxias não têm uma forma muito bem definida e são chamadas de irregulares. Hubble inventou o primeiro e mais simples método de classificação das galáxias, que consiste em 3 sequências principais: elípticas, espirais e espirais barradas. Nesse esquema, as galáxias irregulares formam uma quarta classe de objetos. As galáxias espirais apresentam uma clara estrutura espiral quando vista de frente. Consistem em um disco, um núcleo, um halo e braços espirais. Elas são subdivididas nas categorias SA, SB e SC.
de acordo com o desenvolvimento e enrolamento dos braços espirais e com o tamanho do núcleo comparado com o disco. Na categoria A, o núcleo é maior e os braços são pequenos e bem enrolados. Em B, tem núcleo e braços intermediários. Na categoria C, tem o núcleo menor e braços grandes e mais abertos. São chamadas de espirais barradas galáxias que apresentam uma estrutura em forma de barra atravessando o núcleo. Na classificação de Hubble, elas são identificadas pelas iniciais SB. Nessas galáxias, os braços normalmente partem das extremidades da barra. As galáxias espirais têm diâmetros que variam de 20 mil anos-luz até mais de 100 mil anos-luz. A Via Láctea é classificada como espiral normal do tipo SB. As galáxias elípticas apresentam formas esféricas ou elipsoidal. Tem pouco gás, pouca poeira e poucas estrelas jovens. Elas se parecem com o núcleo e halo das galáxias espirais. Hubble subdividiu as galáxias elípticas em classes de E0 a E7, de acordo com seu grau de achatamento. Elas variam muito de tamanho, desde anãs até supergigantes. As maiores têm diâmetros de milhões de anos-luz, enquanto as menores têm apenas alguns milhares de anos-luz de diâmetro. Hubble classificou como galáxias irregulares aquelas que não tinham nenhum tipo de simetria circular ou rotacional, apresentando uma estrutura caótica e irregular. Muitas irregulares parecem estar sofrendo atividade de formação de estrelas relativamente intensa, sua aparência sendo dominada por estrelas jovens e brilhantes e nuvens de gás ionizado distribuídos irregularmente. A gente tem conhecimento de apenas 10% da massa de uma galáxia. Isso porque só 10% emite qualquer tipo de radiação. Os outros 90% é composto pela misteriosa matéria escura, que é um assunto que eu posso falar em outro vídeo. Assim como a maioria das estrelas é encontrada dentro de galáxias, a maioria das galáxias é localizada em um grupo ou aglomerado. Esses aglomerados de galáxias estão espalhados por todo o universo. Estima-se que nossa galáxia possui de 200 a 400 milhões de estrelas. Galáxias possuem em média centenas de milhões de estrelas. E as estimativas apontam que existe cerca de 2 trilhões de galáxias no universo observável. Isso resultaria na existência de mais de 10 sextilhões de estrelas. Existem mais estrelas do que grãos de areia no planeta Terra. Será que estamos mesmo sozinhos? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se você tem alguma sugestão de vídeo, escreve nos comentários que, se for possível, eu trago. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, clique em gostei, compartilhe esse vídeo que me ajuda bastante. Eu vou deixar minhas redes sociais para você poder acompanhar quando vai ter vídeo. Obrigada por ter assistido até aqui.